Hoje nós vamos conhecer a função de cada peça que envolve a parte elétrica em um motor de ventilador e o que acontece se a gente aumentar ou diminuir cada valor que está descrito aqui, ó. Numeração, quantidade de espiras, descrição aqui, ó, no fusível térmico. Vamos lá. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Observem aqui, ó. Este é o capacitor, conhecido também como condensador. Ele tem a função de armazenar cargas elétricas para auxiliar na partida do motor. Ou seja, quanto menor for o microfarad que você coloca aqui, ó, o seu ventilador vai ficar mais fraco, menos potente. E se você coloca um microfarad maior, o seu ventilador vai ficar mais potente. Porém, não basta colocar um microfarad maior para ele ficar mais potente. É preciso observar se as bobinas irão suportar. Observem também este protetor térmico, aqui, ó, bem próximo das bobinas. Este protetor térmico, também conhecido como fusível térmico, ele tem a função de proteger o circuito aqui, ó, contra alto consumo de corrente elétrica. Por exemplo, se você liga o seu ventilador 127 volts em uma tomada de 220 volts, e também ele protege aqui contra alta temperatura. Por exemplo, se a bobina estiver em curto ou se o eixo estiver travado, essas bobinas aqui, ó, elas irão aquecer e este fusível térmico aqui, ó, ele vai se romper por alta temperatura. Observem aqui como é que ele é. Ele vai ter escrito aqui tanto a temperatura como a corrente elétrica. Tudo bem? Então, este fusível térmico aqui, ó, ele é para proteger o circuito. É possível que o ventilador funcione sem ele, normalmente. Porém, não vai ter proteção contra alto consumo de corrente elétrica e contra aquecimento. Tudo bem? E as bobinas aqui, ó, elas funcionam como resistor, oferecendo grande resistência à passagem dos elétrons. E também elas funcionam criando um campo magnético para fazer o rotor girar, ó. E é justamente por causa do campo magnético gerado pela bobina que ela é conhecida como indutor. Mas se observarmos atentamente, veremos que se trata de um resistor que foi feita uma configuração e esta configuração cria campos magnéticos e por isso é chamada de indutor. Vamos detalhar um pouco essa parte. Imagine que você tem aqui, ó, o seu cabo de força. Aqui. E aqui está a sua bobina. Observem o tamanho dos diâmetros aqui, ó. Bem grossos. Aí você vai ligar aqui, ó. Vai acontecer um curto-circuito, porque o diâmetro aqui, ó, é bem grosso. Agora imagine que você pega uma bobina assim, ó, e ligue aqui. Não vai ter tanto problema. Tudo bem? Não vai ter tanto problema. Por quê? Porque aqui, ó, o diâmetro é bem fino e vai causar muita resistência à passagem dos elétrons. Então observem que quanto mais a gente aumenta o diâmetro das espiras, mais vai aquecer o motor. Quanto menos volta a gente dá aqui nas espiras, mais vai aquecer o motor. Por quê? Porque vai se aproximar de um curto-circuito. Observem que este diâmetro aqui, ó, está bem grosso, vai causar curto-circuito. Se eu afinar aqui, ó, vai oferecer resistência à passagem dos elétrons e ele não vai aquecer. Por isso que todo circuito tem resistência. Sabendo disso, não podemos aqui, ó, ficar aumentando o diâmetro das espiras sem ter um conhecimento. E nem reduzindo aqui a quantidade de voltas ou aumentando, tudo bem? Porque isto aqui, ó, vai interferir na potência do motor. Pode aquecer bastante e até queimar. Vejam que estas bobinas aqui, elas estão bem mais juntas aqui, ó. Mas aqui está a bobina de trabalho e por dentro a de partida. Observem esta aqui, ó, está mais organizada aqui, ó. Bobina de partida, auxiliar ou secundária. Bobina de trabalho, ou principal, ou primária. Então observem que aqui, ó, tem todo um cálculo de física aqui, ó, para que aconteça este dimensionamento aqui, ó, e o ventilador funcione aqui, ó, sem representar perigo para o usuário.